Ver se o som está funcionando, está funcionando. Então, então vamos retomar o teorema espectral. Recordando, a gente começou com uma cônica, né, com uma equação de segundo grau, a x2, vou botar assim, mais 2bxy mais cy2, agora nós já sabemos por que vamos botar esse 2b aqui, mais dx mais ry mais f igual a zero. Aí reescrevemos isso da seguinte maneira, né? Pegamos isso aqui, escrevemos assim, AB, BC, em vez de botar B sobre 2, a gente bota BC. Essa matriz vezes o xy, escalar xy, essa conta daqui dá isso. Isso daqui, evidentemente, é o produto escalar de DE por xy mais f igual a zero. E aí a gente pode traduzir isso assim, essa matriz aqui representa uma transformação linear de R2 em R2. Se a gente chamar então, se a gente associar isso aqui a transformação T, o xy chama de vetor W. Esse cara aqui a gente pode dizer que é um vetor W0. E aqui o vetor W, então isso aqui pode ser reescrito assim, né? T de W mais W0W mais F igual a zero. O que é uma versão que não depende mais de coordenadas, porque essa matriz aqui, né, representa essa transformação linear, entendido que isso aqui é a representação da base canônica. Da mesma forma, o vetor W0 está aqui escrito na representação dele na base canônica. Mas dessa maneira aqui não tem mais referência à base. E aí a gente pode pensar assim, a ideia pode ser o seguinte, eu tenho a transformação linear do plano no plano, e dependendo da base que eu escolha, a matriz da transformação linear vai ser essa ou uma outra. Então, a gente pode tentar mudar a base, ou escolher uma base, já que aqui não tem base nenhuma escolhida, a gente escolhe uma base, de maneira que essa equação, quer dizer, a equação correspondente, fique melhor. Então, a ideia é a seguinte, se você tiver uma base, né, ε1, ε2, base ortonormal. Por que a gente quer que ela seja ortonormal? Primeiro que, se ela for uma base ortonormal, a expressão do produto escalar que aparece aqui fica simples, em termos de coordenadas. Segundo que a gente quer, no fim, obter uma equação nas novas coordenadas que a gente possa reconhecer como uma equação de cônica. Como eu estou voltando ao começo, né, antes de eu provar que a equação do segundo grau dava cônica, que eu estou refazendo o trabalho, eu quero encontrar uma equação que eu reconheça como de cônica. E as equações que eu reconheço como de cônica são aquelas simplesinhas de elipse, hipérbole, parábola, que eu deduzi supondo que a base era ortonormal, para poder usar a fórmula da distância. Então, eu procuro uma base ortonormal e eu procuro o seguinte, olha, tal que... Aqui eu quero, né? Tal que T de ε1 igual a lambda1 ε1 e T de ε2 igual a lambda2 ε2. Por quê? Porque aí, nessa base, ó,
significará o seguinte, aqui o ε1 nessa base será o 1, 0, porque ele é 1 ε1 mais 0 ε2. Lambda ε1 será lambda vezes 1, 0, que é igual a lambda 0. E t de ε2, mesma coisa, né? T de ε2 vai ser t de 0, 1, que vai ser lambda 2 vezes 0, 1, que vai ser 0 lambda 2. E aí a matriz nessa nova base, o vetor W, que eu vou chamar de UV, quer dizer, isso aqui agora é representando o ε1 mais V ε2. O vetor W0 vai ser o 0 V0, mesma coisa, né? Isso aqui vai ser o 0 ε1 mais V0 ε2. Então, isto aqui agora, em coordenadas UV, vai ser, a matriz da transformação vai ser lambda 1, 0, 0 lambda 2. Se eu quiser a imagem de UV pela transformação T nessa base, eu vou ter que multiplicar isso por UV. Então, isso aqui vai ser o T de W. Isso aqui é o T de W. Agora, o produto escalar por W, eu boto o V aqui, e esse produto escalar vai se fazer multiplicando coordenada a coordenada, porque a base é ortonormal. Lembrando isso aqui, né? Que se eu tiver o 1 ε1 mais V1 ε2 escalar o 2 ε1 mais V2 ε2, pelas propriedades do produto escalar, isso aqui vai dar o 1, o 2 ε1 ε1 mais o 1 V2 ε1 ε2 mais V1 U2 ε2 ε1 mais V1 V2 ε2 ε2. E aí, como a base é ortonormal, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 1, isso aqui é 1, então isso aqui vai ser o 1, o 2 mais V1, V2. Quer dizer, eu posso usar a mesma fórmula, porque a base é ortonormal. Se não fosse, eu ia me encrencar aqui. Né? Aqui, ó, eu vou ter o produto escalar de o 0 V0 por UV mais F igual a 0. Então, isto aqui traduzido agora, isso aqui vai dar lambda 1U mais lambda 2V, quer dizer, lambda 1U, lambda 2V vezes UV, então vai dar lambda 1 U ao quadrado mais lambda 2 V ao quadrado mais U0U mais V0V mais F igual a 0. Que agora é a equação nas coordenadas U e V que não tem o termo UV. E aí a gente sabe trabalhar daqui para frente. Repara que no fundo é a mesma coisa, né? O que a gente fez quando a gente fez com rotação? A gente mudou, a gente tinha um sistema de coordenadas assim, que era da base canônica, e aí a gente fez uma rotação de eixos, que significa manter a origem e escolher outra base ortonormal, ε1, ε2, que fazia sumir esse termo, que produzia isso. Então eu estou contando uma nova versão da mesma história. Então, a questão então passa a ser isso. Quer dizer, como é que a gente consegue uma base ortonormal que
que faça isso. Em princípio, não é nada evidente que isso possa ser conseguido. E, na verdade, em geral, não acontece. Mas, como a transformação que a gente escolheu aqui tinha uma propriedade especial, quer dizer, eu já roubei no começo, quer dizer, lembro que quando eu transformei isso aqui, AX2 mais 2BXY mais CY2, eu escrevi isso aqui assim, AB, BC, XY, escalar XY. Mas podia ter feito uma coisa assim, né? A, B sobre 2, 3B sobre 2, C, XY. Isso aqui daria o mesmo resultado. Só que essa transformação, essa matriz aqui não é simétrica e a transformação linear correspondente a essa matriz não teria uma propriedade que é crucial, né? Quer dizer, nós provamos o seguinte: se você tiver T dada, na verdade, uma base ortonormal por matriz simétrica, isso implica que T de, botar assim, U escalar V, esse U e V não são mais as coordenadas, né? São vetores, igual a U escalar T de V para todos os vetores U e V. Isso aqui vale não só em R2, como em Rn, como em qualquer espaço vetorial com produto interno. A gente provou isso. Na verdade, a gente provou mais, né? A gente provou que, independente de qualquer hipótese, o que vale é o seguinte, é que T de U V é igual a U T estrela de V, onde T estrela é dada pela matriz transposta. Quer dizer, aqui, vamos dizer, dada pela matriz A, aqui numa base ortonormal, essa T estrela será dada pela matriz transposta, que é a matriz que você espelha em relação à diagonal principal. Bom, e aí o nosso teorema vai ter um enunciado relativamente seco, ainda introduzindo uma nomenclatura, que é chamar os vetores, quer dizer, um vetor epsilon, se T de epsilon igual a lambda epsilon, quer dizer, existe um número lambda. O epsilon, eu até acho que na aula passada nem coloquei essa hipótese, mas é crucial, quer dizer, se o epsilon é não nulo, né? Epsilon diferente de zero, e T de epsilon igual a lambda epsilon, porque T de zero é zero, então ele é igual a lambda zero para qualquer lambda, não tem graça, né? Se T de epsilon igual a lambda epsilon, dizemos que lambda é alto valor de T e que epsilon é alto vetor de T associado a lambda. A gente usa também o nome valor próprio, vetor próprio, também valor característico, vetor característico. E em inglês
eigenvalue e eigenvector, que uma vez eu vi traduzido por um tradutor juramentado como valor de eigen e vetor de eigen. Coitado, também não tinha como adivinhar, né? Se existe um outro W que é autovetor, então o T de W também vai ser o lambda W ou vai ser um outro lambda? Não, na verdade, ó, não tem muitos lambdas. Na verdade, a gente vai provar o seguinte, que se a gente está num espaço de dimensão n, no Rn, né, existem no máximo n autovalores possíveis, mas em princípio pode até não ter nenhum. Por exemplo, quando você faz uma rotação em R2, né, rodou. Então, a transformação é assim, pega cada vetor aqui e roda de um ângulo diferente de 0 e de 180 graus. Então, obviamente, nenhum vetor que não seja o zero a imagem dele vai ser um múltiplo dele. Então, pode não ter nenhum autovalor. Aliás, detalhe interessante para pensar depois, assim como no caso de polinômio, na verdade diz que não tem nenhum autovalor real. Quando tem uma rotação, tem algum autovalor complexo envolvido na história. Mas deixa para depois. Então, pode não ter nenhum autovalor, mas vai ter no máximo n, onde n é a dimensão do espaço. E, é claro, se W, vamos dizer, se epsilon é um autovetor, qualquer múltiplo não nulo de epsilon, quer dizer, se eu fizer t de 3 epsilon, vai ser 3t de epsilon, que vai ser 3 lambda epsilon, que vai ser lambda vezes 3 epsilon. Então, na verdade, você tem um autovetor, todo mundo na reta, exceto o zero, dada por esse autovetor, é autovetor. Pode haver autovalores que tenham associados a ele autovetores que sejam linearmente independentes. Por exemplo, no caso de R2, a identidade, se você fizer a transformação de identidade, ela leva V em V para todo V. Então, você pode pegar dois vetores linearmente independentes, tem um plano inteiro de autovetores, na verdade. Agora, quando os autovalores são distintos, os autovetores associados a eles são necessariamente linearmente independentes. Mas eu não vou discutir muito isso agora, vou só renunciar ao teorema, refazer a demonstração, que foi um pouco, não sei se eu refaço. Não, acho que eu vou fazer de outra maneira. Então vamos enunciar aqui o teorema. Deixa aqui. Eu vou enunciar ele para, assim, não vou me restringir a R2, porque a gente vai mostrar ele para R3, depois vai mostrar para caso geral, quer dizer, em Rn. Então, vou só supor o seguinte, que V é um espaço vetorial real, para quem gostou da ideia que os escalares podem ser complexos também, mas aqui eu vou supor real, com produto interno. A gente tem também uma T de V em V, vou chamar simétrica. Isto T de U escalar V é igual a U escalar T de V para todos U e V em V. Então, o nome simétrica vem de uma simetria aqui, mas vem da matriz simétrica, né? Então, se você tem o espaço com produto interno, se tem uma transformação assim,
o teorema diz que tem uma base ortonormal de autovetores. Então, V tem base quer dizer que, vamos dizer, você pega assim, está aqui em R2, a transformação é mais ou menos o seguinte, ó. Eu vou desenhar uma coisa que tem lá a sua importância. Pega a transformação de R2, aí pega aqui o círculo unitário. Pelo que a gente já viu, a gente vai estar voltando para trás, mas a gente já sabe que a imagem desse círculo pela transformação, a menos que ela degenere, mas se ela for objetiva, vai ser uma elipse. Quer dizer, você vai ter alguma coisa aqui assim, né? Eu vou mostrar de passagem, vou ilustrar de passagem um teorema mais geral, que é a decomposição em valores singulares, que está ligado ao seguinte: a gente viu que se a gente pegar diâmetros, você pegar aqui retas paralelas e tal, pegar os pontos médios, você tem um diâmetro, aí depois você pega as paralelas a esse diâmetro, e você tem um diâmetro conjugado aqui, né? E essas retas paralelas aqui vieram, sei lá, vieram de retas paralelas aqui. E aí, esse diâmetro associado a essas retas paralelas veio de um diâmetro aqui que é perpendicular a essas. Portanto, na hora que você pegar as paralelas a essa aqui, elas vieram das paralelas a essa daqui. De maneira que o diâmetro aqui, você tem dois diâmetros perpendiculares. Então, cada vez que você tem dois diâmetros conjugados aqui, eles vêm de um par de diâmetros conjugados aqui que são perpendiculares. Bom, em particular, como isso aqui a gente sabe que é uma elipse, né? Esse diâmetro aqui, que é o diâmetro principal, maior, e esse daqui são diâmetros conjugados. Então, eles vieram de um par de diâmetros, que eu vou desenhar aqui assim, perpendiculares. Então, então tem uma coisa legal que é a seguinte, ó. Se a transformação, eu posso escolher esse ou esse, mas acontece que um desses caras aqui, um desses vetores aqui foi levado num desses e o outro daqui foi levado num desses. Então, digamos, ó, eu posso pegar esse cara daqui e dizer, bom, escolhi meio mal, né? Eu vou redesenhar porque eu não quero dar margem para um mal entendido. Tá? Vou dizer, vamos supor que os diâmetros conjugados sejam esse e esse daqui. Então, digamos que esse daqui foi levado neste. E esse daqui foi levado nesse. Repara que isso já é uma coisa admirável, significa que tem uma base ortonormal aqui, que é transformada numa base ortonormal aqui. É menos do que o que eu estou dizendo aqui, pelo seguinte, porque aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho outra base. Então, isso aqui sempre vai acontecer. Dada uma transformação linear, se ela for, vamos dizer, pensando assim o caso
simples. A transformação de R2 em R2, se ela for não degenerada, se ela degenerar vai virar uma reta aqui, é mais simples. Mas se ela for não degenerada, tem uma base ortonormal que é levada numa base ortonormal. Agora, se ela não for uma transformação linear qualquer, mas for uma transformação linear simétrica, o que o teorema diz é que essa base aqui e essa base aqui são a mesma. Quer dizer, na verdade, no caso simétrico, o que você vai ter é que é esse diâmetro aqui, né? Quer dizer, esse mesmo vetor aqui e esse mesmo vetor aqui. Então, esse aqui é o vetor ε1, esse é o ε2, esse aqui é o λ1 ε1 e esse aqui é o λ2 ε2. Então, repara que essa figura com essa coisinha azul que eu coloquei aqui, eu estou usando algo que no fundo é consequência do teorema espectral também, porque a gente, para provar que a imagem de uma cônica por uma transformação linear era uma cônica, a gente usou que toda equação do segundo grau correspondia a uma cônica, que a gente provou usando o teorema que é, vamos dizer, que eu estou querendo provar de novo. Então, de alguma maneira, talvez a gente provar esse teorema, a gente possa provar essa coisa do azul, do laranja ali, no caso geral também. O que significaria, e é um teorema essencialmente o seguinte, uma versão simplificada, se você tiver em Rn, e a transformação de Rn em Rn, ela tem lá a bola unitária, ela é levada num elipsoide. E esse elipsoide tem eixos principais 2 a 2 ortogonais, e a esses eixos principais, quer dizer, se você pegar os vetores correspondentes, tem uma base ortonormal aqui, que foi levada nessa base ortonormal dos eixos principais. Na verdade, na base ortogonal. Né? Bom, mas então vamos nos concentrar no teorema espectral. Então, eu fiz na aula passada uma demonstração em dimensão 2, que não fez nenhuma menção a determinantes, usou o teorema do valor intermediário, talvez eu volte a ela mais à frente, mas eu queria agora entrar com determinantes. Vamos nos colocar em R2, R3, em Rn em geral, mas observa o seguinte, se você tem T de V igual a lambda V, digamos que isso T seja dado por uma certa matriz A. Então aqui você tem a matriz A, o vetor V igual a lambda vezes o vetor V. Vou escrever isso aqui como sendo lambda vezes a matriz identidade, vou chamar essa matriz que só tem uns na diagonal, isso aqui vale em R2, vale em R3, vale em Rn. Então isso aqui na verdade bom, vamos botar assim, isso aqui se você passar tudo para o lado de cá, significa que você tem a matriz A vezes V menos lambda vezes a identidade vezes V igual ao vetor zero. Observa que isso daqui tudo, né, você pode pensar como uma matriz A menos lambda I, você junta essas duas, aplica em V, isso dá o vetor nulo. Como eu estou supondo aqui que o meu vetor V não é o vetor nulo, significa que essa transformação linear aqui, correspondente a essa matriz, pensando na própria matriz, ela pega um vetor não nulo e leva em zero. Então ela não é uma transformação bijetiva, está levando um cara não nulo em zero. Então o determinante dela tem que ser zero. Porque o determinante, ele é razão entre volumes, ele só é não nulo quando a transformação é bijetiva. Se ela
colapsar, o determinante é nulo. Então, a gente vai ter o seguinte, quer dizer, se existe V diferente de zero, tal que isso daqui, então o determinante de A menos lambda I é igual a zero. Ora, isso vai nos dar um polinômio. Vamos fazer 2 por 2. Imagina assim, quer dizer, vamos refazer isso assim. Nós temos lá a nossa matriz simétrica, é A, B, BC, vezes XY é igual a lambda XY, com XY diferente de 0, 0. Então, isso aqui eu posso escrever assim, né? Isso aqui é A, B, BC vezes XY menos, eu vou escrever assim, lambda 0, 0 lambda vezes XY. E agora isso aqui é igual a 0, 0. Outro dia eu estava vendo as aulas do Strang, do MIT. Tem muita coisa boa na internet. Particularmente tem o curso do Strang de álgebra linear no MIT, filmado em 2005. E eu fico olhando a aula dele e eu tenho uma inveja do giz. Ele tem um giz grossão, assim, que escreve, que é uma beleza. Bom, então eu reescrevi, isso é a mesma coisa, né? Se eu juntar essas duas matrizes, isso aqui vai ser A menos lambda, B, C menos lambda, aplicado em XY, igual a 0, 0. Ora, dizer que existe, quer dizer, eu estou procurando, é engraçado assim, eu estou procurando autovetores, mas para achar autovetor eu tenho que achar o autovalor. Então eu procuro o autovalor, eu digo, se o lambda é um autovalor, é porque existe o XY não nulo que satisfaz a isso. Significa então que essa matriz, ou essa transformação linear, está levando um vetor não nulo no vetor nulo. Então, ela não é uma bijeção, o determinante dela tem que ser 0. Então, isso aqui com XY diferente de 0, 0. Então, o determinante de A menos lambda, B, C menos lambda, é igual a 0. Então, nós podemos fazer o seguinte, vamos olhar para esse determinante, não como só com o lambda, mas vamos olhar para a equação, porque claro, isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. Que lambda tem que satisfazer uma certa equação do segundo grau. Então vamos chamar de P de x exatamente o determinante de A menos x, B, C menos x. Esse aqui é o chamado polinômio característico, porque pelo que eu fiz aqui, o lambda será um autovalor da transformação se e somente se ele for raiz desse polinômio. E ele vai ser do segundo grau, então tem no máximo 2. E é claro, né, que se eu tivesse 3 por 3, se a matriz fosse 3 por 3, faria a mesma coisa, aí teria 3x aqui na diagonal, e seria um polinômio do terceiro grau. Então teria no máximo 3 autovalores. E se fosse em Rn, seria um determinantezão lá de uma matriz n por n, teria no máximo n autovalores. Eu vou seguir aqui no embalo e eu vou demonstrar o teorema espectral em dimensão 2 usando isso aqui. Por quê? Porque isso daqui é igual a menos x, C menos x,
menos B2. Então, quer dizer, nós temos aqui x2 menos A mais C x mais AC menos B2. Nós não vamos ter B2 menos 4AC aqui porque eu troquei o B sobre 2 por B. Senão ia aparecer aqui um B2 menos 4AC, né? Porque aqui a gente ia ter B2 sobre 4. Bom, suponhamos... Qual é o meu problema aqui, né? Eu tenho duas... Repara, agora estou numa situação muito apertada, né? Por quê? Porque eu quero dois autovetores que sejam ortogonais. E eu sei que eu tenho, no máximo, dois autovalores. Então, assim, tem que acertar na mosca, né? Porque eu vou precisar provar que esses autovalores existem, a rigor, pelo menos um, né? Real, e ainda vou ter que calcular os autovetores correspondentes a eles e achar uma base ortonormal. Então, vou dar uma esperança de que tem algo aqui que não depende desse determinante. Vou mostrar o seguinte, ó, disso daqui decorre que se eu tiver, digamos que eu tenho aqui dois autovalores diferentes, lambda 1 e lambda 2. Se eu tiver dois autovalores diferentes, cada um vai ter que ter um autovetor, pelo menos. Não existe autovalor sem autovetor, pela definição. Então, se eu pegar dois autovalores diferentes, com essa propriedade aqui, eu mostro que se eu pegar um autovetor associado a um autovetor associado a outro, eles são ortogonais. Direto. Tá? Só parênteses, então, para dar alguma esperança aqui nessa história, né? Supõe que T de ε1 igual a lambda 1 ε1, T de ε2 igual a lambda 2 ε2, lambda 1 diferente de lambda 2, e que a minha T satisfaz a isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar T de ε1 escalar ε2. Isso daqui, como T de ε1 é lambda 1 ε1, isso aqui vai dar lambda 1 ε1 ε2. Aqui tem lambda 1 ε1, tiro lambda 1. Por outro lado, como a minha T supostamente é simétrica, isso aqui vai dar ε1 T de ε2. Só que o T de ε2 é lambda 2 ε2. Então isso aqui vai dar lambda 2 ε1 ε2. Agora, ou lambda 1 é igual a lambda 2, que não pode, ou ε1 escalar ε2 tem que ser zero. Tá? Porque aqui a gente tem lambda 1 menos lambda 2 vezes ε1 escalar ε2 igual a zero. Como esse daqui é diferente de zero, então esse aqui é igual a zero. Tá? Então, vem de brinde com essa propriedade que os autovetores associados a autovalores distintos são automaticamente ortogonais. Então, beleza, se eu achar dois autovalores distintos aqui, está resolvido. Se eu não achar, vamos ver o que acontece. Bom, então, deixa eu apagar essa parte do milagre, né? Quando é mais ou menos os teoremas, as ideias matemáticas são assim, como os seres humanos. Quando um deles faz um milagre, ele é canonizado
e aí vira teorema, vira alguma coisa assim. Quando não faz, vai para o céu. Bom, então vamos olhar aqui. O que dá de raiz isso aqui, né? Se isso daqui for igual a zero, então nós temos que ter x, bem que nós sabemos essa fórmula de cor, né? A mais C mais ou menos raiz quadrada de A mais C ao quadrado menos 4AC mais 4B2. Aqui está ganho, né? Porque olha só, A mais C ao quadrado vai sair um 2AC aqui, com esse menos 4AC vai virar menos 2AC, vai virar A menos C ao quadrado. Então isso daqui é igual a A mais C, aí aqui a gente tem mais ou menos raiz quadrada de A menos C ao quadrado mais 4B2 sobre 2. E aí não tem como esse cara aqui dentro ser negativo. Aliás, para ele ser nulo, só se o B for zero e o A for igual a C. Então, suponhamos que A igual a C e B igual a zero. Então, a nossa matriz era A, 0, 0, A, que é A vezes a identidade. Ora, a identidade já tem uma base ortonormal de autovetores, que são quaisquer dois vetores ortonormais. Então, o caso em que isso daqui dá zero é trivial. E quando isso aqui não dá zero, então eu tenho dois autovalores distintos, reais. E para cada um deles tem um autovetor diferente, e esses autovetores já são ortogonais. Tá. Então, está demonstrado o teorema em R2. Bom, então já temos duas demonstrações do teorema em R2. Vocês ainda podem fazer uma terceira, que é a seguinte, ó. Você está procurando, quando você tem pensa a transformação que está levando esse círculo unitário na elipse. O que você está procurando? Você está procurando os eixos principais. Então você está procurando, de alguma maneira, o cara aqui que foi levado desses caras aqui, o cara que está mais longe da origem. Então você pode fazer uma demonstração tipo cálculo, procurando, parametriza isso aqui, né? Escreve cosseno θ, seno θ, olha a imagem pela transformação e procura o cara cujo tamanho é maior. Esse cara deve dar o maior eixo aqui. E tenta mostrar que ele é um múltiplo. Tem o cara aqui, tem o θ aqui, que corresponde ao ponto de máximo, isso aqui dá um vetor aqui, e o ponto de máximo corresponde a um vetor aqui. Se você mostrar que esse vetor é múltiplo desse, você achou também um alto valor. Tem que ser verdade, porque a gente mostrou o teorema. Bom, então mostramos o teorema em dimensão 2. Bom, eu estou tão animado que eu acho que eu vou demonstrar ele em dimensão 3 também. Espero que esteja gravando aqui. Bom, então tendo demonstrado o teorema em dimensão 2 dessa maneira, eu vou tentar demonstrar ele em dimensão 3. O que seria em dimensão 3? Eu teria a mesma situação, repara que aqui eu não fiz o resto da conta, que seria dizer o seguinte, ó, eu achei os dois autovalores, são as duas raízes aqui. Aí eu poderia substituir lá na equação, multiplicava AB dc por xy, e isso tinha que dar, sei lá, lambda 1
xy, lambda 1 conhecido agora. Então eu substituo, acho um sistema, resolvo o sistema e acho x e y. Tenho certeza que o sistema que vai dar aqui não é determinado. Por que eu tenho certeza? Porque se ele fosse determinado, teria um único autovetor associado a esse autovalor. E eu sei que todo múltiplo de um autovetor também é autovetor. Então não pode ter uma solução única. Então, mas na verdade não preciso fazer nada disso, porque eu já mostrei que o autovetor que sair do lambda 1 e o autovetor que sair do lambda 2, se eu pegar um do lambda 1 e outro do lambda 2, eles são ortogonais. Aí eu pego, normalizo os dois e eu tenho a base ortonormal. Então, o serviço está feito. Bom, agora imaginemos que a gente tem uma situação assim, né? Sei lá, vou escrever aqui A, B, C, D, E, F, D, E, F, uma matriz simétrica. E aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Isso aqui aplicado em x, y, z vai ser igual a lambda x, y, z. Se eu fizer a mesma coisa, escrever isso aqui como lambda, lambda, lambda 0, 0, 0, 0, 0, 0 x, y, z, então isso aqui significará que eu tenho a menos x dE, d b menos x f, e f, c menos x aplicado, lambda, né? Lambda aqui, tudo lambda. Lambda, 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 x, y, z igual a 0, 0, 0. Então, de novo, essa matriz aqui multiplicada por um vetor não nulo vai dar o vetor nulo. Então, a transformação linear correspondente não é uma bijeção e, portanto, o determinante dessa matriz aqui vai ter que ser 0. Então, lambda vai ter que ser raiz de um polinômio do terceiro grau aqui. Eu não vou me meter a calcular a raiz aqui, usando uma das fórmulas ditas de Cardano, né? Mas eu vou fazer a seguinte observação. Então, a questão é a seguinte: eu tenho uma transformação linear simétrica e eu sei que os autovalores que eu estou procurando são raízes de um certo polinômio do terceiro grau. Me basta a seguinte observação: o polinômio é do terceiro grau, então ele tem uma raiz real. Então, aliás, isso é o caroço que vai dizer que se a gente passar para dimensão 4, o mesmo truque não vai funcionar. Mas aqui em dimensão 3 funciona. Quer dizer, eu tenho então, vou fazer a seguinte observação, né? T é simétrica e existe polinômio P de grau 3 tal que lambda é alto valor de T, C e somente C, P de lambda igual a 0. Então, o polinômio de grau 3 tem um alto valor. Então, eu posso dizer, existe lambda 1 alto valor de T. Então, e existe um autovetor. Então, eu tenho, vamos dizer, já podemos pegar, fixar ε1 com norma de ε1 igual a 1. Por que eu posso pegar com norma de ε1 igual a 1? Porque eu pego ε1 com norma igual a 15, divido o ε1 por 15
e o epsilon 1 por 15 dividido por 15, tá bom. Porque, na verdade, eu não pego o epsilon com norma 15, eu pego o epsilon qualquer, sorteio lá no saco de autovalores do lambda 1, saiu um epsilon 1, ele não é nulo. Calculo a norma dele, divido pela norma, quer dizer, multiplico por 1 sobre a norma, e aí eu vou ter um outro autovetor que vai ter norma 1. Então, esse cara aqui, tal que T de epsilon 1 igual a lambda 1 epsilon 1. Agora eu vou fazer um desenho. Tá? Fazer um pequeno desenho. Então, vamos... não precisamos mais do polinômio. Tá? Precisamos apenas do seguinte. Eu achei um autovetor. Então, a situação é a seguinte. Está aqui a origem. Está aqui o epsilon 1. Se eu quero uma base ortonormal, quer dizer, se eu estou esperando o milagre, os outros dois vetores, epsilon 2 e epsilon 3, têm que estar no plano perpendicular ao epsilon 1. Porque eles são ortogonais ao epsilon 1. Então, eles têm que estar aqui, né? Pega esse plano ortogonal meio torto o meu desenho, nem parece que eu ensinei perspectiva para vocês, mas tudo bem. Está aqui o epsilon 1. Então, esse cara daqui é o espaço dos vetores que são ortogonais a epsilon 1. Vamos chamar esse cara daqui, vamos ver o nosso espaço, vamos chamar esse cara aqui de V0. V1, né? Já que é V1 é igual ao conjunto dos vetores U, tais que U escalar epsilon 1 igual a 0. Esse V1 é um plano passando pela origem, é um subespaço, ele é um espaço vetorial, porque se eu somar vetores daqui, eles caem aqui dentro, se eu multiplicar por escalar, sai aqui dentro, satisfaz a todas as propriedades, é um espaço vetorial, tem um produto interno também. Agora vem um segundo milagre. Eu afirmo o seguinte, que se eu aplicar a transformação T num vetor de V1, a imagem cai em V1. Quer dizer, se eu pegar aqui, pega um vetor V aqui, V. Se eu fizer T de V, se V pertence a V1, T de V pertence a V1. É uma demonstração de uma linha também, ó. Porque olha só, se eu pegar, suponho que V pertence a V1. Isso aqui implica que a condição para pertencer a V1 é que V escalar epsilon 1 é igual a 0. Mas V escalar epsilon 1 igual a 0, vou enfatizar daqui. Isso aqui significa que V escalar lambda 1 epsilon 1 é 0. Multipliquei por lambda 1. Só para fazer aparecer, minha linha é pequena, né? Acho que não vai caber em uma linha. Fazer aparecer que V escalar T de epsilon 1 é igual a 0. Mas agora, T de V escalar epsilon 1 é igual a 0. Mas T de V escalar epsilon igual a 0 significa que T de V é perpendicular a epsilon 1, então ele está no V1. Então, V, T de V pertence a V1. Muito bem, agora, como eu tenho uma mente abstrata, eu já entendi tudo, olha só. Eu estava no espaço de dimensão 3. Achei um autovetor epsilon 1. Aí os outros dois que eu estou procurando tem que estar no V1. O V1 é um subespaço de dimensão 2.
em dimensão 2, o meu teorema eu já sei que vale. Porque eu mostrei em R2 aqui com determinante, mas na aula passada eu mostrei uma versão sem determinante. Podia usar o determinante também para mostrar esse caso. O teorema vale em dimensão 2. E a minha T leva V1 em V1. Então eu posso pensar o V1 como um espaço vetorial real com produto interno. A T tem essa propriedade para todos U e V em V, então tem essa propriedade para quaisquer U e V em V1. O V1 tem dimensão 2. Então tem uma base ortonormal de vetores de V1 que são autovetores de T. Então aqui ó, eu tenho T de V1 em V1 é simétrica. Então existem ε2 e ε3 em V1, portanto, ortogonais a ε1, com norma de ε2 igual a norma de ε3 e T de ε2 igual a lambda 2 ε2, T de ε3 igual a lambda 3 ε3. Assim, aqui, ε2 escalar ε3 igual a zero. Então, é isso. Estamos conversados. Na verdade, repara que essa propriedade aqui não teve nada a ver com dimensão 3. Ela diz assim, se eu achar um autovetor, se a transformação é simétrica, eu achei um autovetor, o espaço ortogonal a ele, que é onde eu devo procurar os outros autovetores, é invariante pela transformação T. Então eu posso reduzir a dimensão. Então se o teorema vale em dimensão N, e eu sei achar um autovetor em dimensão N mais 1, ele vale em dimensão N mais 1. Porque eu acho um autovetor, aí o espaço ortogonal a ele tem dimensão N, e ali eu acho N autovetores e está resolvido. O problema é o quê? É que em dimensão 4 eu não garanto. O que eu usei? Eu usei aqui fortemente o fato de que 3 é um número ímpar. Foi grande coisa. 3 é um número ímpar e quando o polinômio é de grau ímpar, eu garanto que ele tem uma raiz real. Só que se eu quiser passar para R4... Não, mas eu não posso passar para R5 sem ter o R4. Então, para passar para R4, eu preciso garantir uma raiz real em R4. É claro que eu ainda podia dizer, não, mas eu meto a cara, boto lá a matriz simétrica, pego as fórmulas de resolução de equação de quarto grau, ralo, e eu devo conseguir provar que vale. Beleza. Usar... eu vou fazer depois... Não, na verdade... Eu vou fazer uma outra coisa, deixa eu só concluir aqui, já respondo a pergunta se dá para fazer com o R4 com o teorema do valor intermediário. Não sei, talvez, mas não sei assim, mas tem um outro truque, vamos dizer assim. Mas aqui, só concluindo, quer dizer, se eu conseguisse provar em R4, porque em R4 eu tenho fórmula ainda, beleza. Aí eu podia passar para R5, porque 5 é ímpar. Mas aí para passar para R6, eu já ia ter que rebolar mais. É claro que sempre eu podia dizer, não, mas eu posso enfiar a cara e provar que se a matriz é simétrica, fazendo as contas lá nos polinômios, garantir que de alguma maneira o polinômio tem uma raiz real, mesmo sendo de grau par. Tudo bem, é uma possibilidade. O que eu vou fazer para R4 em geral, para fazer a indução, é o seguinte, dá para mostrar, o que importa aqui é que esse espaço aqui é invariante, tem aqui um autovetor, e o espaço ortogonal dele é invariante. Então, digamos que eu tivesse em R4, eu posso...
A existência desse cara tem a ver com o teorema fundamental da álgebra, né? Quer dizer, tem uma raiz real. Em R4, quer dizer, se o polinômio for de grau 4, eu posso fatorar como produto de um polinômio do segundo grau e outro do segundo grau. Em geral, né, se for de grau qualquer par, né, se não tiver uma raiz real, tem um polinômio do segundo grau vezes... Na verdade, um polinômio a coeficientes reais sempre se fatora como produto de polinômios do segundo grau, porque ele tem raízes complexas que são conjugadas, cada par de raízes complexas conjugadas dá um polinômio do segundo grau. Então, você tem um polinômio do segundo grau, digamos assim, você garante que tem lá um polinômio do segundo grau e um resto. E com esse polinômio do segundo grau, você consegue mostrar que tem um subespaço aqui, não de dimensão 1, mas de dimensão 2, que é invariante. Aí o teorema vale em dimensão 2, você tem uma base ortonormal aqui. E o espaço perpendicular a ele é de dimensão menor. Então, se você está usando a hipótese de indução, se o teorema vale em dimensão menor, aqui você também acharia uma base ortonormal. Então, você tem uma base ortonormal com dois vetores num subespaço de dimensão 2 e um outro subespaço ortogonal de dimensão, digamos, n-2, onde o teorema vale, e aí você tem uma base ortonormal. Tá? Mas vamos deixar isso mais para frente. Eu queria agora, na verdade, dizer, bom, já que eu demonstrei o teorema em dimensão 3, eu posso analisar os análogos das cônicas em dimensão 3. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse teorema em dimensão 3 e vamos aplicar pensando assim, pega uma equação em x, y e z, uma equação do segundo grau, assim como a gente fez para as cônicas, em R3, e vamos ver que tipo de superfície, provavelmente, de objeto, ela define, né? Então, imagina assim, você tem uma equação, espero que caiba no quadro, ax2 mais by2 mais cz2 mais dxy mais eyz mais fzx mais gx mais hy mais z mais j igual a zero. Espero não ter esquecido ninguém aqui. Uma coisa assim. Então, o que a gente faz? A gente pega todo esse bicho aqui. Faltou um? Hã? Não, mas é do segundo grau. Segundo grau. Tá? Então, não tem termo em x, y, z. Segundo grau. Pega esse bicho daqui, esse bicho daqui. Esse aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer G, HI, escalar, X, Y, Z. Aqui mais J igual a zero. E aqui a gente vai ter que fazer uma coisa que vai ser alguma coisa assim, né? A, B, C, D, F, E, né? Aqui deve ser D sobre 2, F sobre 2, E sobre 2. Então aqui vai ser D sobre 2, F sobre 2, E sobre 2. Isso aqui vezes x, y, z, escalar x, y, z. Se não tiver errado nada. Aqui, AX vezes X, AX2, aí a gente tem D sobre 2Y vezes X, mais D sobre 2X vezes Y, e assim vai. Tá? Então, é isso. Então, a gente vai ter, isso aqui é uma T de R3 em R3, simétrica.
Então a gente tem uma transformação de R3 em R3 simétrica, e aqui a gente tem esse cara aqui, é um vetor W não está muito bom aqui, né? Vamos arrumar outra letra. Φ. Φ, chamar vetor de Φ, como é que vamos chamar o vetor? Eu não vou querer usar nem X, nem Y, nem Z, nem U, nem V, nem W. Vamos chamar uma letra. Eu vou fazer uma homenagem. Há muitos anos, quando eu ainda era criança, criança no sentido figurado, eu comprei um livro de análise funcional, não me lembro se era do Fritz John, era um cara aí, e aí na primeira página ele falava e tal do espaço vetorial, e aí o vetor ele representava por essa letra aqui assim, que eu nem sei o nome dela, e eu olhei para aquilo, eu fiquei tão abalado, eu não conseguia pensar um vetor como sendo uma coisa assim, que eu fechei o livro e nunca mais abri. Não, a gente é muito sensível à notação. Então, acho que em homenagem eu vou chamar os vetores aqui por essa letra. Então, esse cara daqui vai ser 0, né? E esse daqui vai ser o... Esse do meio é menor, tá? Mais J igual a 0. Então, aqui a gente vai ter, né, na verdade, isso aqui vai ser T desse bicho, escalar o próprio bicho. Para usar a mesma notação, vou botar o produto escalar aqui assim também, né? E aí, esse bicho aqui vai ter o seguinte, ó, tem uma base ortonormal de autovetores. Né? Então, vai ter uma base, né? Vamos agora apagar isso aqui e dizer assim, ó, a gente tem o vetor, devia ter pensado esses improvisos na sala de aula, tem um problema que eu devia ter pensado antes de ter procurado o nome da letra. T desse negócio aqui, vezes esse negócio aqui, mais o negócio 0 vezes o negócio, mais J é igual a 0. Só que a minha T, então vai ter uma base ortonormal. Então eu tenho T de ε1 igual a lambda 1, ε1, T de ε2 igual a lambda 2, ε2, T de ε3 igual a lambda 3, ε3, esses caras formando uma base ortonormal. Então esse cara aqui vai ser U ε1 mais V ε2 mais W ε3. Né? Então T dele, escalar ele, né? Isso daqui vai virar lambda 1 U ao quadrado mais lambda 2 V ao quadrado mais lambda 3 V ao quadrado, porque isso aqui vai ser lambda 1 ε1, lambda 1, quer dizer, T desse cara daqui vai ser T de U ε1 vai ser U, T de ε1 vai dar lambda 1 U ε1 mais lambda 2 V ε2 mais lambda 3 W ε3, escalar U ε1 mais V ε2 mais W ε3. Esse cara daqui vai ser U0 ε1 mais V0 ε2 mais W0 ε3, escalar U ε1 mais V ε2 mais W ε3 mais J igual a 0. Então, quando eu faço a conta aqui, como ε1 escalar ε2, ε2, ε3 e tal, tudo dá 0, vai dar, e ε1, ε1 dá 1, ε2, ε2, vai dar isso daqui, que vai sair dessa primeira parte, mais U0U mais V0V mais W0W mais J igual a 0. Então, escolhendo uma base adequada, então, mesma história do caso dimensão 2. Eu tenho essa equação aqui. Então, a minha pergunta é,
qual é o conjunto de pontos cujas coordenadas na base canônica satisfazem a essa equação. Aí eu digo, bom, mas essa equação aqui corresponde a dizer qual é o conjunto de vetores, com aquele nome esquisito, tais que se eu aplicar a transformação T correspondente a uma certa matriz aqui, neles, pegar o resultado, multiplicar escalarmente por eles, somar com eles, multiplicar escalarmente por um certo vetor, coisa zero, e somado com J, isso vai dar zero. Aí eu olho para isso e digo, bom, vou olhar isso em outro sistema de coordenadas. Aí eu escolho essa base base ortonormal de autovetores de T. Aí reescrevo essa história, que corresponde a essa mesma equação, nas novas coordenadas, e obtenho isto aqui. Não tem mais o termo em xy, nem o termo yz, nem o termo x, que corresponderia ao VW e WU, e ficou mais bonitinho. Então agora a minha questão é, quando eu olho para uma equação do segundo grau em x, y, z, eu posso pensar, eu vou voltar para x, y, z, né? Graças a Deus não vai ter mais esse cara aqui, vai ter x2, y2, z2, x, y, z e ponto. Então a minha questão quer dizer, eu vou fazer o contrário, né? No caso das cônicas, eu parti de geometria, defini lá, peguei o lugar geométrico, tal, aí achei a equação da elipse, da hipérbole, da parábola, fiz o cone, cortei e tal, botei esferas, foi aquela coisa. Aliás, vou dar uma referência, né? Tem esse nome aqui, ó, Donderland. É o cara que tem a patente dessa demonstração das esferas lá, não sei, deve ser algum matemático francês que viveu no século 17, algum 18, sei lá, algum lugar aí. Então, se vocês procurarem na internet, vão achar, inclusive, figuras, até coisas feitas no GeoGebra, bonitinhas, para essas demonstrações. Mas, então, a gente fez as demonstrações geométricas, obteve as curvas, e depois a gente obteve equações para elas. E depois a gente pegou a equação do segundo grau e disse, mas essa equação do segundo grau corresponde a essa coisa que eu conheço, essa aqui corresponde a essa coisa que eu conheço e tal. Aqui nós vamos fazer um caminho um pouco ao contrário, né? Nós vamos pegar a equação do segundo grau e dizer, bom, a equação do segundo grau se reduz a uma coisa assim, e nós vamos tentar ver o que são essas coisas, que tipo de superfície provavelmente corresponde a esses bichos aqui. Vamos, então, limpando a área, vamos dizer o seguinte, ó. Uma equação do segundo grau em 3 variáveis, depois de adequadamente reorganizada, ou seja, escolhida uma base ortonormal adequada, essa equação se reescreve, quer dizer, vai ser sempre desse tipo, né? Tá? Não tem mais termo em xy, yz e zx. Bom, agora quem vai mandar basicamente nessa história para começar são os sinais de A, B e C. Vamos começar o caso assim que deve ser o caso mais simpático, é o seguinte, supõe que A, B e C tem todos o mesmo sinal, que eu posso, multiplicando por menos 1, supor que é positivo. Então, eles são todos 3 estritamente positivos. Porque tem o caso, por exemplo, que algum se anula também, né? Então, suponha aqui que
A, B e C maiores do que zero. Bom, se eles são não nulos, eu posso engolir o dx aqui, o EY aqui e o C e o FZ aqui, né, fazendo mudança do tipo, né, AX2 mais dx vai ser igual a que multiplica x2 mais d sobre 2a, x mais d, mais 2d sobre 2a, mais d sobre 2a ao quadrado, menos d2 sobre 4a. Aliás, desculpa, só isso aqui assim, né? Não tem quadrado ainda. Aqui é D. Então isso aqui é igual a que multiplica x mais d sobre 2a ao quadrado menos d2 sobre 4a. E aí a gente chama esse cara daqui de U, ou se preferir, a gente pode pegar logo raiz de A, né, para fazer mais bonito. Não, mas vamos fazer aqui para não mudar a geometria. Chama esse daqui de U, incorpora esse daqui no G e passa para uma coisa do tipo AU2. Mesma coisa a gente faz com o B e o F, vai ficar um B V2, o C, aliás, o B e o E, o C e o F, vai dar C W2, e aí todos esses caras que a gente foi empurrando, junta com o G, isso aqui dá mais, sei lá, um cara aqui, H igual a zero. Tá? Então a gente pode facilmente, isso aqui são translações. Você faz translações dos eixos. A primeira coisa, ao escolher uma base ortonormal adequada, significa que se eu tinha a minha equação completa no sistema lá canônico, eu rodei os eixos e fiquei com uma base ortonormal, tal que a equação é essa. Agora eu simplesmente transladei os eixos de maneira que a equação ficou essa aqui. Então, moral da história, a gente pode pensar que a equação tem essa cara. Essa equação aqui, ó, significa AU2 mais BV2 mais CW2 igual a menos H. Bom, se o H for positivo, nada, né? Se H for positivo, isso aqui é estritamente, isso aqui é maior ou igual que zero, se for estritamente negativo, não dá ninguém. Então, vamos dizer, pode dar conjunto vazio se H maior que zero. Se o H for zero, todo mundo vai ter que dar zero. Então, ponto. Se H é igual a zero. Bom, e se o H for estritamente menor do que zero? Isso aqui lembra um círculo, né? Olha só, isso aqui é uma coisa assim, isso aqui é raiz de A, U ao quadrado, mais raiz de BV, são positivos, né? Mais raiz de CW ao quadrado, então menos H igual a R2, bota aqui R2, e eu posso agora fazer uma simples mudança de escala, né? Chamar esse daqui de X, de novo, isso aqui é um X2, mais Y2, mais E2, igual a R2, então esse cara daqui é simplesmente uma esfera que eu estiquei, né? Peguei a esfera, peguei num eixo, dei uma esticada, peguei no outro eixo, dei uma outra esticada, peguei outro eixo, dei uma esticada, virou
uma coisa que eu vou chamar de elipsoide. Tá? Então, isso aqui dá um elipsoide. Tá? Um elipsoide é a imagem de uma esfera por uma transformação linear. Mas pensando o caso mais simples, uma transformação linear que simplesmente dilata ou contrai em cada uma das três direções principais. Então, beleza. O caso mais simples é esse daqui. Bom, segundo caso, vou deixar para trás o caso em que algum seja zero, né? Segundo caso, vamos supor que os três são não nulos, mas dois tem um sinal e o outro tem outro sinal. Tá? Então, vamos supor assim que caso 2. Então, o caso que os três, na verdade, esses caras aqui são os autovalores da transformação linear lá. Os três autovalores positivos dá um caso elipsoide, ou elipsoide degenerado, né? Conjunto vazio e ponto, elipsoide degenerado. Então, vamos supor, caso 2, vamos supor assim, A e B maiores que zero, C menor que zero. Se for o contrário, se dois forem negativos e um for positivo, a gente multiplica por -1 e pronto, né? Então, a mesma coisa, como eles são não nulos, eu vou poder incorporar esses caras aqui. Então, eu vou conseguir ficar com uma coisa assim, né? Vamos chamar assim, esse cara de A2, U2 mais B2, V2 menos C2, W2 mais H igual a zero. Entendido aqui o que eu fiz? Eu peguei o AX2 mais DX, aí transformei em A vezes U2 e joguei um lixo lá para somar com o G. Mesma coisa, peguei o BY2 mais EY, transformei em B V2 e joguei um lixo lá para somar com G. O CZ2 mais FZ eu transformei em CW2, joguei um lixo para cá. Agora, como o A é positivo, eu chamo A de Azinho ao quadrado, o B é positivo, eu chamo B de Bzinho ao quadrado, o C é negativo, eu chamo de menos Czinho ao quadrado. Bom, mesma coisa, né? Posso botar esse H para o lado de cá. Bom, se o H for zero, eu vou agora fazer de novo, para ter um quadro bom da coisa. Repara, se eu fizer a mudança de escala, eu só achato um pouco, mas eu não perco a topologia da coisa. Eu mudo um pouco a geometria, mas não mudo a topologia. Então eu posso chamar isso daqui, né? Chamar AU de X, BV de Y, CW de Z. Então eu vou ter X2 mais Y2 menos E2 igual a alguma coisa, menos H. Então essa alguma coisa pode ser zero. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Bota o Z aqui e bota XY aqui. Por quê? Porque se a gente fizer em coordenadas polares, ó, se a gente pegar aqui X, Y, chamar esse cara daqui de R, R2 é igual a X2 mais Y2. Quer dizer, X2 mais Y2 é o quadrado da distância. Pensando aqui no plano XY, um ponto qualquer aqui, a distância dele à origem é X2 mais Y2 elevado ao meio. Então, se você pensar esse cara daqui como R,
é como se fosse, ó, Z2 igual a R2. Você teria Z2 igual a R2. Z2 igual a R2 é Z igual a R ou Z igual a menos R. Z igual a R, Z igual a menos R. Só que essa é como se essa reta aqui ó, tivesse assim, quando eu estou aqui no eixo dos Y, é essa reta. Se eu estiver no eixo do X, é a mesma reta assim. Em qualquer pedaço vai ser a mesma reta, considerando a reta que sai da origem aqui. Então, vai ser um cone de revolução. Isso aqui é um cone. Então, isso aqui vai dar um cone. Qual a diferença se não tivesse feito essa mudança aqui? Bom, eu podia ter jogado C2 para cá, né? Poderia ter feito assim, W igual a A2 sobre C2, U2, mais B2 sobre C2, V2, e aí a seção desse cone aqui, em vez de ser um círculo, seria uma elipse. Então, vai ser um cone, pode até dizer um cone elíptico. Bom, agora, se não for zero, bom, a gente pode ter uma coisa aqui, x2 mais y2 menos z2 igual, pode ser igual a A2 ou menos A2. Digamos o caso A2. Na verdade, ó, esse A2 aqui a gente pode dividir por A2, fazer x2 sobre A2 igual vamos dizer, uma outra, quer dizer, chamar o x sobre A de x, o y sobre A de y e o z sobre A de z. Isso, na verdade, daria aqui, na verdade, ó, em termos de cara da coisa, daria uma coisa assim, ó, x2 mais y2 menos z2 igual a 1, ou x2 mais y2 menos z2 igual a menos 1, essencialmente. É só uma nova mudança de escala. Tá? Então, se você olhar por essa mudança de escala, para ficar mais simples aqui, bota aqui, de novo, ó, o z, e aqui você bota o r igual a raiz de x2 mais y2. Então, isso aqui está dizendo, ó, vai ser, o primeiro caso vai ser R2 menos E2 igual a 1, conhecido como hipérbole equilátera. Quer dizer, você vai ter aqui uma hipérbole. Só que essa hipérbole vale aqui nesse R, em todo R, em qualquer R que eu pegar aqui, em qualquer reta que eu pegar aqui nesse plano horizontal, e esse é o plano XY, vai ter uma hipérbole igual a essa, ela está rodando aqui. Então eu vou ter um hiperboloide de uma folha. Se eu não fizer essas mudanças de escala, o que vai acontecer é que esse hiperboloide, vamos dizer, cada seção desse hiperboloide aqui é um círculo. Se não tiver mudança de escala, ele está meio achatado, cada seção dele aqui vai ser uma elipse. Ele não vai ser mais um hiperboloide de revolução. Tá? Então, nesse caso daqui, é um hiperboloide. Esse hiperboloide é chamado hiperboloide de uma folha. Uma folha. Vou explicar por que uma folha. É porque o outro é de duas folhas. Quando for menos 1 aqui, ó, se eu trocar e fizer aqui esse segundo caso aqui, que aqui é R, aqui é Z. Então isso aqui está dizendo, ó, se eu multiplicar por menos 1, é Z2 menos R2 igual a 1.
Z2 menos R2 igual a 1 é essa hipérbole aqui, ó, que inverteu o eixo do Z com o eixo do R. E mesma coisa, aqui é o plano XY. Cada vez que eu passar uma reta aqui, eu vou ter uma hipérbole igual a essa. Então, essa hipérbole aqui roda. E aqui eu tenho um hiperboloide de revolução. Que, eventualmente, se eu não fizer essas mudanças de escala, vai ser um hiperboloide meio achatado. Então, a seção dele, cada seção dele aqui, em vez de ser um círculo, vai ser uma elipse. Então, aqui eu tenho o hiperboloide de duas folhas. Tá? Bom, esses dois casos são os dois casos em que não tem nenhum alto-valor nulo. Então, quer dizer, eles correspondem ou à elipsoide ou, essencialmente, a hiperboloide. O cone elíptico é um hiperboloide degenerado. Como nós estamos já no final do tempo, na próxima aula eu vou analisar os outros casos. Então, é isso por hoje.